Bom, no exemplo 8, nós vimos como fazer uma cópia profunda, deep copy, em vez de cópia rasa, né, no Python. E neste exemplo 9 nós vamos aprender sobre dicionários. Dicionários possuem operadores e métodos, e é o que faz o Python ser uma linguagem de programação superior, porque possui os elementos de chave e valor. Dicionários são conjuntos não ordenados de objetos, e os itens dos dicionários são acessados via chave, que em inglês é key. É o que a gente chama de hash table. Então, um exemplo de dicionário que a gente vai usar aqui, por exemplo, é pegar a key, nome da cidade, e o elemento, o valor da key e a população da cidade. Como a gente pode ver, por exemplo, no dicionário no Wikipedia aqui, ó. O município pode ser uma chave e a população do município é o valor da chave. Então, isso aqui seria um dicionário. Okay? Então, por exemplo, vamos criar um dicionário população da cidade. Um dicionário começa com chaves, termina com chaves, tem aqui nesse caso uma string, as keys não se repetem, e em seguida dois pontos, que separam o valor daqui para o outro valor dela, e o valor representado dessa chave. Então, São Paulo, população 12 milhões, Rio de Janeiro, população 6 milhões 500, Brasília 3 milhões, Salvador 2 milhões 900, Fortaleza 2.600 e BH 2 milhões e meio aproximadamente. Então, imprimindo este dicionário, nós temos aqui São Paulo, Rio, Brasília, blá blá, até o final aqui. Vejam que está por chaves e a divisão aqui é com esses dois pontos aqui. Então você tem a chave, dois pontos e o valor da chave e o valor da chave. Né? Se a gente quiser imprimir só a população da cidade da chave Belo Horizonte, ele vai retornar o valor daquela chave de Belo Horizonte. Então ele mostra aqui 2.523.794. Da mesma forma, se quiser imprimir o valor resultado indexado na chave Fortaleza, ele vai imprimir só o resultado do valor que está aqui na chave Fortaleza, 2.600.000. Por sinal, mais populosa que BH ainda, né? Para a gente criar para a gente adicionar uma nova entrada nesse dicionário, a gente pode usar a palavra do dicionário, né? Dicionário população da cidade, e entre colchete adicionar aqui uma chave e associar a essa chave o valor relacionado a ela, por exemplo, Manaus e a população de Manaus. Então, para imprimir a nova população da cidade, você tem aqui um novo dicionário com o elemento Manaus e a população em seguida. Além disso, para criar um novo dicionário, você pode criar, por exemplo, um dicionário que chama cidade. Um dicionário é formado por chaves, então você pode criar uma chave vazia, e ao imprimir o dicionário cidade, você tem aqui um dicionário vazio, um novo dicionário. A gente pode ter dicionário com chave ou key, né? E valores do mesmo tipo de elemento, por exemplo, uma chave do tipo string e um valor do tipo string. Então, um dicionário que chama comida tem as chaves, por exemplo, carne é uma chave, dois pontos, sim, é o valor daquela chave. Ovo é outra chave e o resultado, o valor daquela chave associado àquela chave, sim. Salada é uma outra chave, uma string, e o valor associado àquela string é não. Então a gente pode imprimir aqui o dicionário comida e vai imprimir esse dicionário, a impressão da comida da chave ovo vai retornar o valor sim. Então nós temos aqui o dicionário com o mesmo tipo de elemento, string, né? Chave e o valor, e o resultado associado à chave ovo é o valor sim. Então está aqui o valor sim. Ok. Vamos criar um dicionário que faz realmente o que um dicionário faz.
Por exemplo, um dicionário inglês-português. Uma chave é uma palavra em inglês, hello, e o seu valor é a tradução do hello para o português, olá. A outra chave é red, e o valor da chave vermelho, que é o valor de red em português. A outra chave fish, e o valor é peixe. Então, imprimindo o dicionário inglês-português, nós temos hello, olá, red, vermelho, fish, peixe. Aula de inglês aqui, não é aula de Python mais, né? Se a gente quiser imprimir o valor, o que é peixe, ou seja, eu tenho fish como, já estou falando em inglês já. O que é fish em português? Então eu quero imprimir o valor da chave fish, ele vai me retornar a sua tradução. Então ele traz aqui a tradução de fish, que é o valor da chave fish, que é peixe. Ok? Mais o que? A gente pode ter como chave uma tupla. Olha só, nós temos um dicionário e esse elemento da chave aqui é a tupla 1, 2, 3, uma tupla com 3 elementos. Tupla tem parênteses aqui, é formado por parênteses, né? Então o valor associado à tupla 1, 2, 3 é a string ABC. E um outro elemento aqui, um contínuo, valor contínuo, né? O pi, por exemplo, 3.1415, e o valor associado ao pi é o ABC também. Então, imprimindo esse dicionário, nós temos aqui um dicionário com a tupla 1, 2, 3 e o valor 3.14, o valor contínuo, o valor ABC. E o ABC, veja que ele está associado a duas chaves, né? A gente pode ter também dicionários de dicionários. Então nós temos aqui agora um outro dicionário francês-português. A chave é savoir, que significa o valor da chave olá. A outra chave rouge, e o valor da chave é a tradução de rouge para o português vermelho. A terceira chave poisson, e o valor da chave peixe. Um dicionário francês-português. E agora eu crio um dicionários, que é um novo dicionário formado pela chave em PT, que é uma chave, e o valor da chave é um dicionário. E uma outra chave é FRPT, de francês-português, e o valor da chave é o dicionário francês-português. Então, ao imprimir os dicionários, nós temos aqui um dicionário de dicionário, em que a primeira chave é o inglês-português, e aí você tem 2 pontos. O valor relacionado é um outro dicionário, hello, olá, red, vermelho, fish, peixe. Em outro elemento, outra chave, francês-português, e os elementos relacionados, savoir, olá, rouge, vermelho, poisson, peixe. Uma coisa interessante aqui são os operadores de dicionários, né? Você tem aqui operadores len, D, por exemplo, né? Retorna o número de pares, chaves e valor, que é o tamanho do dicionário, né? Del, DK, deleta a chave K e o seu respectivo valor associado. Então, del, DK, se elimina uma chave e o seu valor associado. K em D, seja D um dicionário, né? Ele vai falar se é true, se existe aquela chave K no dicionário D. E se K not in D, ele vai retornar true se não existe a chave K naquele dicionário D, né? Agora nós vamos criar, veja aqui um outro arquivo, código morse.py, e a gente vai importar esse módulo, e o módulo é salvado como qualquer outro arquivo .py, né? E é um outro dicionário. Veja aqui que eu criei um outro arquivo, um dicionário Morse, em que os elementos desse dicionário são as chaves A, B, C, D, E, até Z, até 9, 10 ponto e vírgula, e o respectivo código Morse ao lado dele, que é muito mais fácil de entender, facílimo de entender, né? A gente consegue inclusive se comunicar por esse tipo de código. Então, vou importar esse from código Morse, que é o nome do arquivo, import Morse, eu estou importando o Morse, que é esse dicionário, para cá, e eu vou imprimir esse dicionário aqui. Então,
Aí você tem aqui o dicionário A, tracinho é igual a tracinho B, tracinho, pontinho, pontinho, blá 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 blá, até o final aqui do código Morse. Qual é o tamanho desse código, desse dicionário? Então aí nós vamos aplicar ali os operadores de dicionários, né? Length do código Morse vai me retornar o tamanho desse dicionário, quantas combinações, chaves e valores nós temos, 38. Não precisava nem falar, que a gente já contou aqui, né? Claro que não. Outro operador, o elemento A minúsculo está em Morse? Não, falso, porque você tem o A maiúsculo. Então, o A maiúsculo está em Morse? Sim, A maiúsculo está em Morse. A gente viu ele aqui. Aqui true, porque ele está aqui, ó. A maiúsculo está no dicionário do código Morse. E o A minúsculo não está em Morse? O A minúsculo não está em Morse, então também é true. Então vai retornar um true. Veja aqui que ele retorna o true. Nós temos também outros operadores no dicionário. O operador pop e o pop item. Então vamos ver esse exemplinho aqui. Vamos lá. Seja D um dicionário, então D.pop K remove a chave ou aqui K e o seu valor respectivo do dicionário. Então seja um dicionário capitais formado pelas chaves Brasil, Brasília, Peru, Lima, Uruguai, Montevideo. Isso aqui é uma aula de geografia, né, galera? Paraguai, Asunción, Argentina, Buenos Aires, Bolívia, La Paz, Chile, Santiago, Equador, Quito, Colômbia, Bogotá, Venezuela, Caracas, Guiana, Georgetown, nada a ver, Suriname, Paramaribo, Guiana Francesa, Peru. Parece nem América Latina, né? Beleza. Vamos imprimir esse dicionário capitais aqui para ver o que nós temos. Então nós temos aqui esse dicionário com as capitais na América Latina. E agora, capital, eu vou retirar o elemento, a chave. É Guiana Francesa. Cadê Guiana Francesa? Aqui, Guiana Francesa. Então retirando a chave Guiana Francesa, ao imprimir novamente, então veja que antes, você tem o último elemento aqui, Guiana Francesa, capital Coro, e aí ao imprimir, você tem aqui um novo dicionário capital, Guiana Francesa. Eu quero que capital recebe só esse elemento da chave equivalente a Guiana Francesa, que é Coro. Então capital recebe, a variável capital recebe só aquela Couro. E agora eu vou imprimir o novo dicionário. O novo dicionário é parecido com o anterior, mas não tem mais a chave Guiana Francesa nem o valor associado à Guiana Francesa. Vou retirar agora o elemento, a chave Colômbia. Então, Colômbia está aqui e o elemento associado, que é a capital Bogotá. Capital vai retirar o valor associado à chave Colômbia é Bogotá, então vai imprimir Bogotá. E capitais serão essas novas capitais desse dicionário aqui sem o elemento Colômbia, Bogotá e sem Guiana Francesa, que nós já tiramos, né? Então nós tínhamos aqui, ó, cadê a Colômbia? Colômbia, Bogotá. E nesse último dicionário, como nós retiramos a chave Colômbia, saiu também o valor associado nesse dicionário a essa chave Bogotá, né? Saiu também do dicionário. Então sai a chave e sai o valor associado à chave. Qual elemento que nós temos também? Nós temos aqui uma função pop item, e aí ele remove a chave e o valor. Então a gente tem aqui, ó, a gente define capital é cidade, valores arbitrários, né? Recebe capitais pop item, e aí nós vamos imprimir cidade e capital. Então nesse caso aqui imprimimos Suriname e Paramaribo. Pegou esse elemento que estava ali por último.
cidade, capital, recebe pop, item de novo. Então vejam, nós estamos só diminuindo o tamanho do dicionário, que está só retirando os últimos elementos. O último elemento aqui que você tinha, Suriname e Paramaribo. Agora nós tiramos Georgetown, Guiana e Georgetown. Então tiramos aqui Guiana e Georgetown e tiramos Suriname e Paramaribo, Guiana e Georgetown. Só estou tirando do dicionário as chaves dos países e as capitais, tirando mais um pop item aqui, e Venezuela e Caracas, e depois imprimindo o dicionário resultante. Vejam aí que esse dicionário está bem menor, porque nós tiramos 3 itens aqui, ó, né? Beleza, está tirando esse monte de item. Para evitar erros de acesso aos itens do dicionário, a gente pode usar o operador IN. Então, por exemplo, if a chave Brasil está no dicionário capitais, então é uma verificação, né? Então imprima capitais Brasil, e aí aqui ele vai imprimir a capital, o valor referente à chave Brasil, que no caso aqui Brasília. Uma outra forma interessante de usar é usar o método get, né? Então vamos pegar aqui um exemplo, que aí você não tem erros de acesso. Um dicionário que chama linguagens prog. Você tem a chave P1 Python, P2 C, P3 C++ e a chave P4 Java. Então eu quero que imprime a linguagem de programação prog, então vai imprimir o dicionário P1 Python, blá blá. Agora eu quero que imprima a linguagem de programação elemento da chave P2, que seria o C. Então imprime o C, que é o elemento da chave P2. Depois, aqui nós vamos fazer um erro, né? O que vai acontecer? Eu quero que acesse o elemento P5, que não existe. Você tem aqui P2, P1, P2, P3, P4. Então, como P5 não existe, não vou gerar esse erro aqui, né? Agora, se eu colocar aqui linguagem de programação get P2, aí sim, ele vai gerar um resultado do P2, que é C, e o get P5 não gera o erro, ele fala que não tem nenhum valor associado à chave P5. Então o método get evita a geração de erro. Então aqui no get, no get P2 ele retorna o valor C, e o get P5 ele gera um none em vez de gerar um erro, né? Uma outra coisa interessante você pode gerar um valor padrão se esse valor não existe quando você está buscando um elemento de um dicionário. Por exemplo, linguagem de programação.get P5, se não existir, retorna Python. Então a gente pode fazer isso aqui e ele vai imprimir o valor Python porque a chave P5 não existe. Métodos importantes. Um dicionário pode ser copiado com o comando copy. Um exemplo de cópia rasa, no caso, né, shallow copy, né? Então vamos ver um dicionário que chama animais. Chave 1, cachorro, chave A2, gato, chave A3, peixe. Então vamos imprimir o dicionário animais. Imprimindo um dicionário animais, beleza. Agora eu trago um método W, que é um novo dicionário, que vai chamar animais.copy. Então estou fazendo uma cópia rasa do dicionário animais. Então imprimindo W, eu estou imprimindo um novo dicionário com a cópia do dicionário anterior. É um método copy. E aí eu falo que o animais, chave A3, que seria peixe, agora vai chamar cavalo. Então ao imprimir novamente os animais, você tem ali A, cachorro, gato, peixe, A3, cavalo. E ao imprimir o dicionário W, que era o dicionário anterior, ele se mantém com a chave A3 com o elemento peixe, né? Se a gente criar estrutura, se a gente copiar a estrutura complexa como listas, a gente pode ter problema. Então vamos apresentar esse tipo de problema aqui. Nós temos então um novo dicionário que chama treinamento, formado por um dicionário de dicionários. Chave 1, T1,
chave 2, que é o treinamento 1, T2, T3, 3 treinamentos. Título Python iniciantes, local BH, instrutor John. Título C para iniciantes, local Ipatinga, instrutor Michael. T3, título Java para iniciantes, local São Paulo, instrutor Peter. Então o que a gente vai fazer aqui? Mostrar aqui, ó. Um treinamento 2, que é um dicionário, que ele é a cópia do treinamento do outro dicionário, treinamento, e aí imprimir esse treinamento 2. Então estou imprimindo a mesma coisa inicialmente, né? Estou imprimindo o treinamento e o treinamento 2. Então você tem dois dicionários iguais aí, né? Inicialmente. Agora eu vou pegar o treinamento. Vamos lá. Eu vou pegar o dicionário treinamento, que é o dicionário original, e vou falar que o título T2 não é mais C para iniciantes. O valor, o elemento, a chave T2 com a outra chave título, o valor equivalente a essa nova chave, em vez de ser C para iniciantes, é blá. Né? Esse curso é um blá blá blá, ou não. E eu vou imprimir o dicionário original e a cópia dele. Vejam aí que tanto do treinamento T1 quanto do T2, o T2 na verdade, do treinamento e do treinamento 2 foram alterados. Então nós tivemos uma cópia que alterou dois dicionários. O correto é atribuir um novo objeto para uma chave. Então vamos fazer o que a gente deve fazer aqui na verdade, né? Vou mostrar aqui o que a gente deve fazer. A gente tem o treinamento, normalmente, faz o treinamento 2, é uma cópia do dicionário 1, é aquilo que a gente já mostrou. Então vamos lá. É uma cópia, então você tem C para iniciantes, então tudo normal aqui, né? Voltou à situação original. Agora o que a gente faz? A gente fala treinamento T2, copia título é igual a blá, o valor do título é blá, local é Ipatinga, instrutor Michael. Eu estou mudando o valor do treinamento T2 para esses elementos. E aí eu estou mudando o valor do treinamento, do dicionário treinamento, mas o treinamento T2 eu não estou mudando. Então ao imprimir, eu fiz a alteração dessa chave e do seu valor, né? T2 título, agora é blá, e os outros valores, e o treinamento T2 não se altera, C para iniciantes. Bom, para esvaziar um dicionário, como esse treinamento 2 aí, né? Sem deletar o dicionário, a gente usa o método clear. Então, treinamento 2.clear, função clear, ao imprimir, a gente não tem mais nada nesse dicionário. A gente pode também concatenar dicionários. Então, concatenando dicionário, a gente usa o método update, que junta key e valores e sobrescreve os valores e chaves que têm o mesmo valor. Então, vamos supor esses dois dicionários, conhecimento e conhecimento 2. O primeiro dicionário você tem chave João e os valores é um outro dicionário, GMPL e Python. Miguel, chave Miguel, valor Excel. Chave Pedro, valor finanças. E o novo dicionário conhecimento 2, você tem Flávio, razão, Geralda, chave emoção e João, nada. Então nós temos aqui João, um valor original, e sua atualização é nada. Então ao atualizar o dicionário conhecimento com informações do conhecimento 2, eu vou atualizar essa nova informação, João agora não sabe nada, aqui dentro desse dicionário aqui, e vou imprimir o dicionário conhecimento, e vejam que João não sabe mais nada. A chave João vem com nada. E aí nós temos também os valores que são diferentes desse dicionário original com novas informações, com a inclusão de Flávio e Geralda. A gente pode também fazer iterações sobre as chaves dos dicionários. Então, vamos fazer aqui um exemplo de iteração. Você tem o dicionário D com chave A, 1, 2, 3, B, 34, C, 300 e D, 99. Então, vamos imprimir as chaves. Então, você imprime as chaves A, B, C e D. De forma alternativa, você pode também imprimir
for key em d.keys, dentro das chaves, d.keys, então chamando as chaves do dicionário key e imprimir as chaves. Então você tem novamente A, B, C e D. Agora, para imprimir os valores que estão nas chaves, você pode fazer de duas formas. For, por exemplo, value d.values, print value, então é o valor do dicionário D. Então aqui ele vai imprimir os valores do dicionário, 123, 34, nanana. Ou for key em D do dicionário, você vai imprimir o dicionário D, o elemento da chave key, né? Só que essa alternativa aqui é menos eficiente, mas também imprime os valores relacionados às chaves de cada dicionário, né? Há uma conexão aí entre listas e dicionários. Há uma possibilidade de converter uma lista num dicionário e vice-versa, um dicionário numa lista. Então, de dicionário para lista, a gente usa método items, lista de duas tuplas, né? Ou keys para lista de chaves e values para lista de valores. Estão criando listas de dicionário para listas. Por exemplo, nós temos um dicionário animais A1, cachorro, A2, gato, A3, peixe. Então, eu quero que imprima, eu estou criando uma lista que chama visão itens, que vai chamar o dicionário animais.itens, e uma lista aqui, né, de itens, que vai ser uma lista de visão de itens. Então esse itens aqui vai ser só a impressão da lista. Então aqui você tem a impressão da lista, uma lista, veja que é as chaves aqui, né? E dentro você tem os elementos, não mais um dicionário, porque não tem os dois pontos, não tem mais os dois pontos, e são elementos dentro de uma lista. A1, cachorro, A2, gato e tal. Para visualizar o visão de itens aqui seria o dicionário, a descrição do dicionário. Aqui é um dicionário com os itens, né? Então estou transformando esse dicionário com elementos em lista. Ok. Agora eu quero mesma coisa, visão keys, então animais.keys, então não é mais itens, agora eu quero lista das chaves, A1, A2, A3, então crio uma lista keys e eu quero uma lista de divisão de keys. E nós temos uma lista A1, A2, A3 e um dicionário com os elementos das listas. Agora os valores dessas listas, animais.values, valores é uma lista de animais.values. Você tem aqui os valores do dicionário, os valores da lista são cachorro, gato e peixe, que são os valores do dicionário, e aqui tem os valores do dicionário. E de lista para dicionário, a gente tem, por exemplo, uma lista, duas listas, uma lista chama pratos, que é pizza, feijoada, paella e hambúrguer, e outra lista chama países, Itália, Brasil, Espanha, Estados Unidos. E aí nós queremos criar um dicionário. Então a gente precisa juntar aí, fazer um iterador, né? Juntar, fazer uma conexão, né? E aí a gente usa o método zip, que a gente vai juntar os elementos de uma lista a uma chave dela e criar um dicionário. Então a gente cria um iterador que, usando a função zip, a gente põe países como chaves e, no caso aqui, pratos como valores dessas chaves. Então, ao imprimir esse iterador, nós temos um objeto, né? Um objeto criado que é um dicionário. Então, criando um dicionário, na verdade, isso aqui nós estamos nas etapas de criar um dicionário.
Especialidades, vai criar a lista de iterador, então está pronto para virar um dicionário. Então aqui nós criamos o objeto, e aí a especialidades aqui vai receber a lista desse iterador, que vai zipar esses dois elementos aqui. E especialidades, você cria aqui agora uma lista pronta para virar um dicionário com os elementos, as combinações, né, de chave e valor, só que ainda não são chave e valor. E aí sim você tem a função do dicionário, do zip, né, do dicionário. Então você tem dic especialidades, é um dicionário com os elementos da lista do iterador prontos para virar dicionário. E aí a dicionário especialidades recebe a função dicionário, zip, vai zipar, que é o que eu mostrei aqui, né, os países e pratos, e vai imprimir o dicionário de especialidades. Agora sim nós temos um dicionário começando e terminando com chaves, em que uma chave Brasil é sucedida de 2 pontos e seu valor para feijoada. Para fazer isso tudo de uma vez, você tem que colocar especialidades, que vai ser meu futuro dicionário, é um dicionário de uma lista de valores zipados com os elementos da lista. Pizza, feijoada, hambúrguer, o elemento os valores e depois os elementos das chaves. E aí você imprime as especialidades. Você imprimiu novamente aqui, mas nesse caso aqui é o contrário, porque aqui nós temos os elementos pizza, feijoada e hambúrguer como as chaves, né? Aqui primeiro as chaves, depois como deve ser, né? E depois os valores. Então, por exemplo, nós temos aqui pratos, dishes, pizza, país, hambúrguer, países, Itália, Italy, Germany, Spain, USA. E aí você tem especialidades do país, vai ser a zip dos dishes, dos pratos e países. E aí, novamente, né, a gente já fez isso aqui, né, a gente prepara a lista, depois você prepara os países recebendo as listas concatenadas, depois você cria um dicionário, depois você zipa tudo e imprime os dicionários. Bom, aqui como não tinha função zip, o dicionário ainda está vazio, né? Ok? É isso.